Pois é, como estão a ver, ou estamos a ver, esta chamada parábola do juízo final que não o é, quando muito é o juízo atual em cada geração, é um juízo da história, dos comportamentos dos chamados seres humanos na história, em cada geração. E a narrativa assim começa, é sempre boa notícia, nunca é uma má notícia. Portanto, de Deus Criador Abá só vêm boas notícias, mesmo para aquelas pessoas que historicamente nos comportamos, para aqueles seres humanos que historicamente nos comportamos nos antípodas do que deveríamos ser, porque estamos a ter comportamentos diametralmente opostos à nossa própria matriz original. E Deus Criador Abá, pelo menos a matriz original que é sua, há de recuperá-la, há de reabilitá-la. É sempre boa notícia, nunca se perde. Com Deus Criador Abá, a vida nunca se perde, sempre se transforma em mais vida, em plenitude, a caminho da plenitude, de uma plenitude sempre aberta. Isto é estonteante. Ontem é o antiterrorismo, o antípoda do terrorismo, que as igrejas vão para aí ensinar essas catequeses todas e essas universidades. É tudo ideologia da trindade dos poderes. Nas universidades, mesmo que seja a tratar de estudar Bíblia, aprofundar Bíblia e teologia, só se ensina de forma refinada a ideologia da trindade dos poderes. E se quiser chamar teologia, é a teologia do Deus ídolo da trindade dos poderes. Não se ensina mais nada. E é por isso que podemos frequentar esses locais, podemos frequentar essas escolas superiores, mas sempre de pé atrás, porque estão-nos a tentar dar veneno, e nós temos de transformar o veneno em comida, o saber em sabedoria. Infelizmente a maior parte engole tudo, come tudo, e sem nenhum discernimento, sem nenhuma consciência crítica, e depois reproduz tudo o que lhe entrou. Parece uma cassete a reproduzir tudo, toda aquela ideologia. Onde chegar é um perigo. Se vai para a frente de uma paróquia, se vai para a frente de uma escola, é um perigo público. A reproduzir aquele discurso, aquela ideologia, aquela concepção idolátrica das coisas, da realidade, que é tudo mentira. E por isso também acaba por constituir-se num contexto e num caldo de cultura que leva à morte, que leva ao homicídio, ao assassínio. E antes de levar ao assassínio, leva à exploração mais desenfreada. E então a parábola, assim, para usar as expressões habituais, tem que ser lida numa linguagem nova. Os próprios termos têm conteúdos diferentes, ainda que sejam os mesmos termos, não podem ser entendidos em chave de poder político, em chave de poder imperial, em chave de projeto de poder imperial, de domínio, em chave de um dono de uma máfia. Jesus é judeu e quando fala para desmontar a ideologia do próprio judaísmo institucional, porque ele percebe que a ideologia é um veículo envenenado que vai diminuir os seres humanos em vez de os puxar de dentro para fora, vai subjugá-los, vai espremê-los, sugá-los, em vez de os fazer autónomos e protagonistas, criadores, com o Criador, Deus Abá, nossa Mãe de todos os povos por igual. E por isso nos fazer
irmãs, irmãos, numa relação maiêutica, recíproca e maiêutica. A parábola é clara, é bem clara. Logo que se começa, quando o Filho do Homem vier, isto dentro do contexto em que Jesus se movimenta, contexto cultural em que Jesus se movimenta e em que fala, para se fazer entender na época. Ainda que esta parábola é posta na boca de Jesus, mas só o Evangelho de Mateus a tem. E por isso, assim rasgadamente vos digo, é uma criação das comunidades de Mateus. É uma criação das comunidades que escrevem o Evangelho de Mateus e o escrevem na clandestinidade. Claro que o escrevem contra o Império Romano e até o escrevem contra o cristianismo nascente, judeu ao cristianismo nascente, que estava já a nascer, a florescer, a partir de Jerusalém, em Jerusalém e a partir de Jerusalém, que depois vai para a diáspora através de Saulo Paulo, o grande apóstolo desse projeto do judaísmo com Messias, vencedor da morte, claro. Vencedores é que é preciso. Poder é que é preciso, pois. Só que esta parábola de Mateus, criada pelas comunidades de Mateus e posta na boca de Jesus, é para destruir a trindade dos poderes. Ora bem, é para destruir a trindade dos poderes, a ideologia da trindade dos poderes, a teologia da trindade dos poderes, porque essa ideologia e teologia é que justifica a trindade dos poderes, a existência da trindade, que tem de ser derrubada toda e dela não ficar pedra sobre pedra, palavra sobre palavra, não ficar nada. Tudo é perverso, intrinsecamente perverso. Cá está, quando o Filho do Homem, o ser humano pleno, integral, o antípoda de César Augusto de Roma, de Tibério na época histórica de Jesus, o antípoda do sumo sacerdote, que aliás já nem existia, porque quando este Evangelho é escrito, já o templo de Jerusalém está em baixo, não ficou pedra sobre pedra dele, e lá se foi o sumo sacerdócio para sempre. Quando o Filho do Homem, o ser humano pleno e integral, não o animal racional, em toda a sua perversão, o racional mal usado dá perversão, dá assassínio, dá exploração desenfreada. O ser humano pleno e integral vier na sua glória, glória de ser humano, não glória de poder. Portanto, a antípoda da glória do poder, a glória do humano é a plenitude do humano. E essa é a glória de Deus, que Deus Criador, com que Deus Criador se entende. Deus Criador Abá. A alegria de Deus Criador Abá é ver-nos crescer de dentro para fora em humano, à sua imagem e semelhança, criadores uns com os outros, numa relação sempre recíproca e maiútica, nunca de domínio recíproco, nunca de exploração recíproca, em que o maior come o mais pequeno, em que o mais forte subjuga o mais fraco. Pelo contrário, o mais fraco, o mais frágil é o, se querem que use a palavra, é o rei, porque não manda, não pode. A fragilidade é sim, é o primeiro. Quer dizer, não há primeiros nem há últimos, há iguais. E os mais capazes estão maiuticamente a servir os menos dotados. Assim está bem.
Já vamos por